Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Criador inefável, vós que sois a fonte verdadeira da luz e da ciência, derramai sobre as trevas da minha inteligência um raio da vossa claridade. Dai-me inteligência para compreender, memória para reter, facilidade para aprender, sutileza para interpretar e graça abundante para falar. Meu Deus, semeai em mim a semente da vossa bondade. Fazei-me pobre sem ser miserável, humilde sem fingimento, alegre sem superficialidade, sincero sem hipocrisia. Que faça o bem sem presunção, que corrija o próximo sem arrogância, que admita a sua correção sem soberba. Que a minha palavra e minha vida sejam coerentes. Concedei-me verdade das verdades, inteligência para conhecer-vos, diligência para vos procurar, sabedoria para vos encontrar, uma boa conduta para vos agradar, confiança para esperar em vós, constância para fazer a vossa vontade. Orientai, meu Deus, minha vida, e concedei-me saber o que me pedis, e ajudai-me a realizá-lo para o meu próprio bem e de todos os meus irmãos. Amém. Muito bem, queridos ouvintes da Rádio 106, eu sou o Luiz e este é o Fé Explicada, o programa que vai ao ar às quintas-feiras por volta do meio-dia aqui na 106 FM, no qual nos dispomos a aprender e estudar um pouco mais a respeito da fé que nos une. Pois bem, hoje nós estamos no episódio 9 do programa e nós passamos aí toda uma sequência lógica que veio desde a criação, as realidades inefáveis da nossa fé, que é a própria existência de Deus, a existência dos anjos, dos espíritos, e demônios. E agora nós entramos, desde o episódio passado, na realidade que trata do homem. É claro que aqui nós utilizamos um conceito mais palpável, mas nem por isso se torna tão fácil assim de entender. No episódio passado, falávamos sobre o que é o homem. Tratamos sobre a realidade material do homem, que é o seu próprio corpo, mas como Deus também infundiu em nossas almas, ou melhor dizendo, em nossa própria existência, uma coisa que vai além da matéria, e que não só vai além, como é mais importante do que a própria matéria, que é a nossa alma. É a realidade eterna e imortal que nos liga a Deus, que nos torna semelhantes a Ele. Hoje nós vamos nos aprofundar mais ainda a respeito das exposições sobre o ser humano. Vamos entender um pouco mais sobre nós mesmos. E por que isso? Porque ao passo em que eu conheço a mim mesmo, e isso eu falava no primeiro programa, esse conhecimento da minha própria existência me leva a buscar refúgio em Deus. Eu não falo de refúgio emocional, eu digo de um refúgio necessário, porque quando nós contemplamos a nossa própria existência, nós contemplamos, por consequência também, o profundo amor com o qual Deus nos amou e escolheu. Esse amor move os corações, de forma que não existe coração humano que resista ao amor de Deus. E por isso que nós entendemos e estudamos sobre as pessoas, sobre o ser humano. Porque, tendo esse entendimento, nós podemos então alçar voo ao amor que Deus nos reserva. Pois bem, hoje nós vamos iniciar aí e entender um pouco mais a respeito de uma síntese teórica que existe dentro do campo do estudo a respeito do homem. A primeira coisa que nós podemos discernir é como é que Deus nos fez. Nós aprendemos na escola que existem teorias que divergem no quesito surgimento do homem. Existe o criacionismo, que diz que Deus criou todas as coisas prontas e como são hoje. E existe o evolucionismo, que é uma corrente
científica ou cientificista que teve o seu ápice com Charles Darwin, que fala sobre a evolução das espécies. Segundo essa teoria, o ser humano ele não veio à existência completo, ou como nós somos hoje, e sim passou por uma série de procedimentos evolutivos que decorreu aí de uma mudança das células e que esse primórdio, esse ancestral humano é comum a outros primatas, aos chimpanzés. Então nós temos um ancestral em comum. E às vezes, para nós, olhar essa teoria é como se houvesse um ataque direto à religião. Porque essa teoria, é bem verdade, quando ela foi formulada, ela tinha a pressuposição de que não havia Deus. Que a realidade, a vida em nosso planeta, nada mais é do que uma consequência das condições favoráveis à vida que o nosso planeta já tinha depois do Big Bang, que com o passar de muitos anos as coisas foram evoluindo e a vida surgiu espontaneamente. A questão que nós devemos colocar aqui é que o evolucionismo, por si só e sem a pretensão de se tornar um outro Deus, porque isso acontece muito hoje, as pessoas são tão céticas quanto à religião, mas basta que um artigo tenha a palavra ciência, que elas já creem imediatamente. A ciência se torna o novo Deus dessas pessoas. Se nós olharmos despretensiosamente para o evolucionismo, de forma a verificar ali aquilo que pode ser verdade ou não, em suma, não é algo que a igreja condena. Por quê? Qual é a narrativa que nós conhecemos, que vemos na catequese, que vemos na Bíblia? Que Deus tirou do barro um punhado e modelou-o à sua maneira. Insuflou em suas narinas o sopro da vida e desse barro surgiu o homem, Adão. Vendo que o homem não poderia estar só, Deus lhe colocou em um sono profundo, retirou-lhe um pedaço do lado, que às vezes é traduzido como costela, e fez a mulher. Tudo bem. A questão aqui implícita é o hagiógrafo, a quem se atribui a redação do Gênesis, a começar que o Gênesis é um conjunto de manuscritos. Se você for olhar alguns capítulos do Gênesis, vai perceber que, por exemplo, a criação do homem é citada no Gênesis mais de uma vez. Então são textos picotados que foram unidos a formar o Gênesis. A Bíblia é um conjunto de livros, mas muitos desses livros também são um conjunto de manuscritos. É o caso do Gênesis. Então, essa revelação divina que foi dada à pessoa que escreveu o Gênesis, como eu já disse em vários outros programas, é uma realidade a qual o ser humano, em sua totalidade, não consegue entender e exprimir. Logo, foi dada a ele uma revelação da graça, e ele escreveu essa revelação para que as pessoas da época e as pessoas posteriores pudessem entender, e ele mesmo pudesse entender. Então ele escreveu da forma como ele entendeu aquela revelação. Embora essa revelação fosse absoluta, a sua escrita estava restrita ao entendimento humano. E por ser uma revelação divina e não humana, ela excede esse entendimento. Isso significa que as coisas, como estão relatadas no Gênesis, não aconteceram, ou pelo menos não indubitavelmente aconteceram da mesma forma que está ali escrito. Pode ser muito bem que Deus, de certa forma, tenha feito uma geração imediata da vida humana, mas pode ser também que o homem tenha surgido através de uma evolução. Em determinado momento, uma espécie de animal foi sendo evoluída ao longo dos tempos, até que os seus ancestrais foram tendo outros descendentes e, em algum momento, esses descendentes adquiriram uma racionalidade.
esse momento em que esses descendentes adquiriram essa racionalidade e que, portanto, os distingue dos primatas comuns, seria o momento em que Deus infunde em sua existência a alma. Portanto, o evolucionismo não é contrário à Igreja, quando tomado por simples e mera teoria, porque, afinal de contas, ele não passa disso, não passa de uma teoria, né? Por isso que o livro cita, na encíclica Humani Generis, o Papa Pio XII indica-nos a cautela necessária na investigação dessas matérias científicas. Entre aspas. O magistério da Igreja não proíbe que, nas investigações e disputas entre os homens mais competentes de ambos os campos, seja objeto de estudo a doutrina do evolucionismo, na medida em que busca a origem do corpo humano numa matéria viva pré-existente, mas a fé católica manda defender que as almas são criadas imediatamente por Deus. Então aqui está. O intuito dessa discussão é dizer que não importa se a vida humana, se o homem surgiu e veio ao mundo como ele é hoje, ou se isso é resultado de uma evolução ao longo do tempo. O que nós devemos acreditar e entender, quanto mais estudando essa própria vida humana, é que tudo isso, toda essa existência do homem, ela foi causada por algo, que é a vontade de Deus. Não foi gerada por acaso ou do nada, visto que do nada não pode sair nada. Então, a causa de todas essas coisas, a causa primeira e final, é Deus. Ele quem nos fez. E ainda que fôssemos resultado de uma evolução que aconteceu ao longo de milhares de anos, a nossa alma não pode ser fabricada e não pode surgir a partir de uma liberação espontânea de energia causada por moléculas. Ela surge, senão, de um querer verdadeiro de Deus. É Deus que cria essa alma. Quando uma pessoa humana é gerada através da sua concepção, os pais da criança, daquele ser que vem ao mundo, colaboram com a ação criadora de Deus, ao passo que, a partir dessa união, nasce uma criança, e a alma dessa criança, que é a sua metade mais importante, é criada por Deus. Os pais se tornam cooperadores da criação. Pois bem, nós sabemos, no entanto, que os nossos primeiros pais, ou se definimos aqui Adão e Eva, tendo eles surgido de forma individual ou juntamente com vários outros humanos, tinham, embora a princípio não seja tão claro, qualidades muito diferentes e, inclusive, superiores à nossa. Por quê? Pense da seguinte forma. Hoje, como nós falamos com Deus? Ora, nós falamos com Deus através da oração, da meditação, através da Bíblia. Tudo bem. Mas, você, querido ouvinte, há de concordar comigo que nós não ouvimos a voz de Deus. Pelo menos, não de forma muito próxima de nós. Às vezes nós rezamos e o nosso coração permanece seco, sem ouvir nada. E nós cremos ainda assim, sem ver nem ouvir. Mas se nós formos olhar no Gênesis, vemos que Adão e Eva falavam diretamente com Deus. Eles estavam no mesmo lugar em que Deus estava, visto que o texto coloca Deus como um passante pelo jardim do Éden. E isso quer dizer o quê? Que nossos primeiros pais tinham uma relação muito mais próxima com Deus do que nós. E por que eles tinham essa relação? Ora, eles foram criados sem pecado, sem o pecado original. Significa que Adão e Eva tinham dois tipos de dons, graças, que nós hoje não temos, ou pelo menos não da mesma forma que eles. Eles possuíam dons
preternaturais e dons sobrenaturais. Os dons preternaturais são aqueles que estão além do uso ordinário da natureza. Preternatural, além do natural. Os dons sobrenaturais são aqueles que estão imediatamente acima da natureza. Sobrenatural. Então, por exemplo, imaginemos um cavalo. Tem coisas que o cavalo é capaz de fazer. O cavalo é capaz de correr, de trotar, de comer, de pensar algumas coisas. Sim. Se um cavalo consegue escrever uma redação, essa capacidade do cavalo é uma extensão da sua natureza de pensar. Logo, ele teria um dom preternatural. A natureza dele, do pensamento, iria além do que ela é naturalmente. Se esse cavalo, no entanto, aprendesse a voar, aí seria um dom sobrenatural. Por quê? Não é da natureza do cavalo voar. Cavalos não voam. Cavalos pensam, mas não o suficiente para escrever uma redação. Então, se ele escrevesse, seria um dom preternatural. Eu estou fazendo esse exemplo para que vocês consigam entender que os nossos antepassados, na medida em que eles estavam próximos de Deus, possuíam dons tanto preternaturais quanto sobrenaturais. De dons preternaturais, eles possuíam a sabedoria infusa, ou uma sabedoria natural incrustada em seus intelectos, que é basicamente o fato de que eles tinham ciência das coisas sem precisar deter-se em estudos. Hoje nós precisamos ter muito esforço para compreender o mundo, para compreender as coisas ao nosso redor. Nós desconhecemos muitas coisas, muito mais do que as que conhecemos. Adão e Eva não tinham essa dificuldade. Eles possuíam conhecimento a respeito de tudo, por conta desse dom preternatural. Um outro dom preternatural que eles tinham é a ausência de dor, sofrimento e morte. É claro, eles, de certa forma, tinham uma existência muito maior do que a nossa, no sentido de que eles viveriam por muito mais tempo. Mas quando chegasse o seu momento, eles simplesmente receberiam um corpo glorioso como o de Jesus e estariam junto de Deus, sem passar pelas angústias da morte, sem passar pela separação do corpo e da alma, que é o que todos nós hoje, em nossa realidade, passamos, até ganharmos um corpo glorioso. E eles também não sofriam as dores que nós, hoje, aqui na Terra, sofremos. Esses dons foram concedidos por Deus e são chamados de dons porque eles e nós, de certa forma falando da natureza humana como um todo, não somos dignos deles, mas Deus nos entregou como um presente. E mais do que esses dons preternaturais, Adão e Eva possuíam dons sobrenaturais, que é a participação na vida divina, ou seja, sendo meros humanos, participavam da felicidade eterna que é estar junto de Deus, que é contemplar Deus face a face, que é ter um contato direto com essa realidade inefável e que hoje está oculta a nossos olhos, como eu disse. Para que nós consigamos ter um contato mínimo com Deus, é necessário que nos separemos de tudo ao nosso redor. Fechemos nossos olhos, meditemos a nossa existência e com muito esforço nos dirigimos a Deus. Fazendo isso várias e várias vezes, somos capazes de ver que nosso coração muda. Nos tornamos melhores, de fato. Mas Adão e Eva estavam sempre face a face com Deus. Não tinham essa dificuldade. Essa graça santificante também existe em nossas vidas espirituais e ela vai ser importante para nós lá na frente, em um outro programa onde vamos expor mais a respeito dessa realidade. O que devemos dar como entendido aqui é que, primeiro, a Igreja não impõe como única teoria válida a hipótese do criacionismo.
Na verdade, o que nós devemos ter em mente é que, seja qual for a teoria que de fato exemplifique a realidade, pode ser que essa teoria nem mesmo exista hoje e nem exista daqui a algum tempo. Nós devemos ter a ciência de que foi Deus quem nos criou e Deus quem causou a existência. Nós não estamos aqui ao acaso. Fomos queridos por Deus e amados por Ele. Dessa forma, o ser humano é muito mais do que um mero animal. Ele tem um valor. A sua vida possui um valor que lhe é dado por Deus. Por isso que somos tão importantes. Importantes demais para desperdiçarmos uma vida com pecados e com coisas que não agradam a Deus. Quando o texto diz que Deus insuflou em suas narinas o sopro da vida, quer dizer que Deus coloca em nós o seu Espírito. Isso é também um pouco da graça santificante. Ele derrama em nossas almas a sua graça. Ele vem até nós, Ele mesmo, porque Ele quer, não porque somos dignos. Dessa forma, o ser humano, em primeiro momento, foi criado com esses dons sobre- e preternaturais e, sobretudo, foi criado livre. Livre não só no sentido de optar por Deus, o que sabemos que não foi feito, uma vez que eles pecaram, e nós vamos entender um pouco mais sobre esse pecado no próximo programa, mas livres também da sua própria condição de pecador. Por quê? Eu falava no episódio passado que quando dizemos que o homem foi criado do barro, queremos dizer que o homem tem um apego à terra, ele está preso à terra, e a terra que diz aqui não é necessariamente o chão, mas sim o mundo, aquilo que está preso ao mundo, preso ao chão. Então o homem ele é apegado à própria vida, ele é apegado aos bens materiais. No entanto, os nossos primeiros pais foram criados de forma que esse apego se demonstrava de uma forma praticamente inexistente em suas almas. Eles estavam livres da tripla concupiscência, que é a concupiscência dos olhos, a concupiscência da carne e a soberba da vida. E o que é isso? Isso nós vamos entender um pouco mais no próximo programa também. Mas, em linhas gerais, aqui, a concupiscência dos olhos, da carne e a soberba da vida, tudo aquilo que nos atrai ao pecado e, portanto, que nos leva para longe de Deus. É o querer possuir, é o contemplar de forma a desejar algo, e é o ter a soberba de si. É o sereis como deuses, que a serpente diz. O domínio do mundo que Deus havia outorgado ao homem, Jesus, fé explicada, desde o início, realizava-se, antes de tudo, no próprio homem, como domínio de si mesmo. O homem estava intacto e ordenado em todo o seu ser, porque, livre da tríplice concupiscência que o submete aos prazeres dos sentidos, à cobiça dos bens terrestres e à autoafirmação contra os imperativos da razão. Então, hoje, nós somos menos livres porque somos submetidos a essa tríplice concupiscência. Mas é bem verdade que algumas pessoas estão mais ou menos submetidas a essas realidades. Então, nós nos tornamos mais livres, mesmo aqui, hoje, nessa realidade que nos submete ao pecado, na medida em que nos afastamos dessa concupiscência. Isso nós vamos entender. Pois bem, o nosso programa vai ficando por aqui. Eu gostaria de agradecer a todos que escutaram até esse momento. Lembrando mais uma vez que nós temos um e-mail para o qual você que está me ouvindo pode encaminhar uma pergunta que será respondida por mim no próximo episódio. O e-mail é aféexplicada, tudo junto, tudo minúsculo, .gbi@gmail.com. aféexplicada, tudo junto, tudo minúsculo, .gbi, minúsculo também, @gmail.com.
Muito obrigado de coração a todos que ouviram, mais uma vez. Eu vejo vocês na próxima quinta-feira. Fiquem com Deus e que Nossa Senhora ajude a todos nós sermos pessoas melhores, sermos cristãos melhores e sermos santos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.